Os casais que eu odeio nos animes. Existem tantos casais lindos em alguns animes, mas também existe o contrário, muita coisa bizarra. Afinal, se não envolvesse relações consanguíneas, não seria o Japão. Mas relaxa que eu não vou falar sobre essas bizarrices. Porque de ir de animes pra REN, aquele software de desbloqueio de PS3 e TAI, a principal empresa aeroespacial da Turquia, sinceramente é um limite que eu não desejo ultrapassar. Eu peguei aqui mais de 3 casais de animes conhecidos para comentar sobre pra vocês. Pra começar bem assim, eu odeio Orihime e Ichigo. Calma, eu sei que isso parece ruim, abaixem as armas. Eu não odeio a Orihime ou algo do tipo. Até porque eu acho que isso é quase impossível, já que ela é uma personagem muito ingênua, empática. Ela é uma personagem cativante e seu amor por pão me comove. Apenas seja a fonte de carboidrato mais prática de todas. Brutal. Como se diz café com pão em inglês? Coffee with bread. O meu problema com esse casal é o fato de existir a Rukia. Eu sei, vocês já tinham previsto isso, né? A Rukia é uma das personagens mais divertidas do anime. Ela é legal de todas as formas possíveis. E principalmente ela tem muito mais química com o Ichigo que chega assim a ser bizarro. Ao ponto de eu nem considerar a Orihime como um par romântico pro Ichigo até o momento daquela cena da despedida. Que toca uma música bonita lá enquanto passa as cenas dos dois, enquanto a Orihime quase dava um beijão no Ichigo. Mas recuou por isso ser uma coisa errada a se fazer. Viu? Eu não desgosto dela. A Gold, sem crimes por aqui. Eu gosto, mas eu não considerava ela um par romântico pro Ichigo. E quando eu comecei a considerar ela, ela se tornou apenas a segunda opção. Eu fui teimoso e não aceitei. Eu achava que eu ainda tinha chance. Ichigo e Orihime é basicamente um Naruto e Hinata Prime. Mas pra falar a verdade, não é muito difícil fazer uma relação romântica melhor que uma em que a garota se declara se sacrificando pelo seu amado e depois disso ela sobrevive e esse assunto não é nem mais tocado até o final da obra, onde eles aparecem se casando. E você, nessa situação, se sente como se tivesse acordado em uma casa que você não conhece com um pedaço de pizza no seu peito, uma cerveja na mão e vendo pela porta de vidro que tem uma Mercedes-Benz dentro de uma piscina. Ou seja, você sente que algo foda aconteceu. Em sentido figurativo, literalmente também se pá. Mas isso não vem ao caso. Algo se desenvolveu bem pra chegar a esse ponto, mas você não sabe como. Eu consigo muito bem imaginar o Kishimoto muito orgulhoso de si mesmo depois de encarregar outro humano pra escrever um romance decente, exigindo que o trabalho que ele deveria ter feito durante anos fosse feito em um longa-metragem com menos de 2 horas. Surpreendentemente, foi melhor do que qualquer romance que o Kishimoto já nos mostrou. Quer dizer, não foi tão surpreendente assim. Tudo pra no final o Naruto virar um pai ausente e calvo. Eu acho que eu mudei só um pouquinho o assunto, mas pelo menos eu já tirei um dos casais que eu iria falar. E a culpa por isso é totalmente do Kishimoto, porque eu amo tanto o Naruto quanto a Hinata. Mas mangaka de Shonen tem a versão a romance. Ichigo e Orihime é uma versão melhor de Naruto e Hinata. A garota é tímida e dá a entender durante a obra toda seu amor pelo protagonista tapado. Só que aqui em Bleach existe desenvolvimento em tela. Existe uma tensão amorosa, pelo menos. Tá lá. Então por que eu odeio esse casal? Sinceramente, eu não odeio. É só mais um clickbait aí pra você pôr na conta. Eu relevo, eu faço isso mesmo. Fazer o quê? Mesmo eu não odiando, eu preferia que a Rukia e Ichigo fosse o casal. Por egoísmo mesmo. Só por essa ser a minha vontade. Talvez nem fosse tão melhor do que pode ser Orihime e Ichigo. Mas é tudo sobre química. Falam muito como a relação da Rukia e do Ichigo tá mais pra uma relação de irmãos. E eu consigo ver isso, de verdade. E mesmo a Rukia não sendo o par do Ichigo, eu ainda gosto muito deles dois. Das interações dos dois. Nem toda personagem feminina precisa ser o par romântico de alguém pra ser interessante. E sinceramente, eu até preferia que ela não fosse o par romântico de ninguém mesmo, porque o Renji é sacanagem. É pura indiferença o que eu sinto pelo Renji. Como pode um personagem ser tão esquecível? Mas mesmo que seja, né, uma relação de irmandade, canonicamente, eu também conseguia sentir uma tensão romântica entre os dois. E eu preferia eles por eles serem genuínos ali um com o outro. Eles eram muito mais íntimos, enquanto a Orihime tinha uma certa dificuldade de se portar naturalmente perto do Ichigo. E não conseguia falar sobre qualquer assunto com ele. E pra ser franco, entre a relação da tímida que tem dificuldades de expressar seus sentimentos e a hipotética relação da chata do caralho que fica enchendo o saco, mas também é sentimental e preza pelo seu companheiro hipotético, sendo empática e agindo decentemente quando necessário, dentre essas duas, qual parece mais interessante?
E eu, pessoalmente, escolheria a segunda opção, por parecer que iria me entreter mais. Você pode criticar o quanto quiser, mas romance com tsundere entretém mais e tem muita chance de ser bom. Tsundere, pra quem não sabe, são personagens agressivas, porém gentis. Eu li alguns rumores de que o estúdio Pierrot boicotou Orihime no anime, porque os responsáveis pelo anime shippavam Ichigo e Rukia. E isso, por muito tempo, foi a minha desculpa pra shippar Rukichigo. Eu falava tipo, a culpa não é minha se o estúdio fez a Rukia ser mais interessante com o Ichigo do que a Orihime. Mas eu, depois de uma breve e rasa pesquisa, achei fontes de que não foi bem assim. Essa informação é tão absurda quanto ela parece. Cenas da Orihime realmente foram cortadas, cenas fillers do Ichigo com a Rukia realmente foram criadas, mas isso acontece em todo anime longo semanal. É por isso, inclusive, que eu odeio esse tipo de lançamento. Porque o trabalho fica porco, querendo ou não. Você pode ter a maior grana de todas, antecipar episódio pra caramba. Cara, vai ter uns negócios que vai ser meio bosta mesmo. Não dá pra superar anime que sai por temporada. E o pior de tudo é que os estúdios, eles se acham Deus. E muitas das vezes cagam no trabalho da vida de muitas pessoas. E essas fontes são comentários dizendo que não existe fonte pra saber se o estúdio Pierrot era Team Rukia mesmo. E sinceramente isso já é o suficiente pra mim, já que toda a obra foi cagada. Então mesmo se eles tiverem boicotado a Orihime de propósito, pra gerar hate nela, tentando subir a popularidade da Rukia, mesmo se for verídico, não tendo provas disso, é muito difícil imaginar que eles escolheriam tomar as decisões erradas. Porque seria como falar que eles fizeram a maioria do anime querendo errar. Prosseguindo, qualquer casal de One Piece. Em One Piece só tem casal moralmente problemático ou fisicamente bizarro. Você já notou esse padrão? O homem é um gigante e a mulher é minúscula, ou o contrário. Isso nos poucos casais que existem na obra, já que quase todo mundo é solteiro nessa miséria. Vai ter pai, vai ter mãe, mas nunca vão ter pai e mãe que não sejam uma miniatura Playmobil com um ser enormossauro. Ou sei lá, casais cuja infidelidade é um fator obrigatório. Falou aí, vou beber, comer novinha e apostar o dinheiro da mistura na briga de galo. Se pá, eu volto aí dia 30, mais ou menos. Mas ainda é dia 2. Volto dia 30, mais ou menos. Não, mas é que... Volto dia 30, mais ou menos. Não existe um casal que fuja dessas características. Eu duvido você comentar um casal bom em One Piece. Pra finalizar, Sakura e Sasuke, que eu vou poupar tempo. A Sakura tem uma relação extremamente problemática desde pequena. Ela se tornou completamente dependente e submissa ao Sasuke, cegamente idolatrando ele, mas tão cegamente ao ponto de ofender o próprio Sasuke, criticando Naruto naquilo onde o Sasuke também se encaixava. Ela é abandonada por uma paixão de infância e mais nada importa pra ela. Acabou o mundo. Ela se sente insuficiente e passa a viver pra trazer esse garoto de novo pra vila. Ou melhor, trazer de volta pra vida dela, sendo egoísta ao ponto de pedir pra que o garoto que gosta dela traga o garoto que ela gosta. O Naruto faria isso de qualquer jeito, mas isso ainda pesa um pouco. Ela quase é morta pelo Sasuke e depois quase que o Sasuke vira o vilão final da porra toda. Mas o Naruto vence, então tá tudo bem. Tá tudo bem dar o Shibyu pra ele. O Kishimoto foi construindo a personagem na velocidade de lesmas, fazendo sentido com a temática ali, né, da personagem. E no momento crucial dela se tornar autossuficiente e crescer como personagem, tendo um final muito mais maduro, onde ela não fica com ninguém, não explicitamente pelo menos, não, o Kishimoto não faz isso. Ele quebra tudo e faz ela ser a dona de casa do Sasuke, que vê ela semana sim, semana não e paga uma pensão pra ela. O Sasuke não tem uma esposa, ele tem 2 filhas. O que era pra eu tirar dessa relação? Qual que é a mensagem? Quem ou morra tentando fazer isso? É essa a mensagem? Bom, esse foi o vídeo. Comente aí se tem um casal que tu odeia. Eu não consegui pensar em muitos, então eu tô curioso. Eu queria mais falar mesmo da relação ali da Orihime, mas calhou de eu não odiar ela. Eu devia colocar alguma coisa no título, tipo, ou quase, porque eu não odeio ela. Obrigado por assistir, valeu membros, Luan Desejo, Raitese, eu acho que falei certo, Wesley Teologia Sistemática, Otto Wilson, Frost, Fácilos, Cronos, Caio, Órgão e Música Limitada e Douglas Páscoa. Se cuidem todos e até, falou!